Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, mais uma vez e sempre, invocar a ação do Espírito Santo sobre mim que falo e me escuto, e sobre vocês que me veem e escutam. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos continuando o segundo encontro do itinerário querigmático. O assunto é a autoridade da Igreja como fiel, transmissora e autêntica intérprete da palavra de Deus para nós. Nós vamos seguir, vamos nos deixar acompanhar ao longo desse itinerário pela palavra escrita de Deus. A Bíblia é o fundamento. Numa mão, a Bíblia. Na outra mão, o Catecismo da Igreja Católica. Esses dois tesouros que nós católicos, cristãos e católicos temos, não deveriam faltar nas nossas casas, nas nossas famílias. Toma nota da palavra de Deus. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mais ou menos na metade desta carta que Paulo escreve a um seu discípulo muito querido, Paulo escreve o seguinte: eu escrevo-te essas coisas, embora eu espere ir ter logo contigo. Porém, caso eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus. Timóteo era um bispo. Como deves proceder na casa de Deus? Casa de Deus é a família de Deus. Não é a casinha de tijolo. É a comunidade daqueles que aderem a Deus, através de Jesus Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É a família de Deus. É a igreja de Deus. Como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Um Deus presente. Deus vivo é o Deus presente, atuante. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que é esta coluna e fundamento da verdade? A igreja do Deus vivo. Fundamento, o que quer dizer fundamento? Alicerce. Se o alicerce é bem colocado, se o alicerce é bem solidificado, é bem amarrado, a parede que subir, a coluna que subir, não vai cair. Se nós colocamos um fundamento na nossa vida cristã mais ou menos capenga, mais ou menos, é isto, mas não é bem isto,
a casa vai cair. Mais cedo ou mais tarde, as rachaduras vão acontecer e nós vamos nos envolvendo cada vez mais, misturando as coisas, achando que somos cristãos, mas vivendo como pagãos. Por quê? Porque nós não colocamos como fundamento da nossa vida a verdade transmitida, guardada e transmitida, atualizada, ampliada para os tempos de hoje que a nossa igreja nos proporciona. Se ignorar a Escritura é ignorar Cristo, ignorar a igreja é também ignorar Jesus. Ignorar Jesus? O que significa a igreja para nós? Se eu rejeito Jesus? Então a igreja tem uma razão de ser muito grande para nós católicos. Eu quero chamar a atenção de vocês para o início da encíclica do Papa João 23. Vocês sabem quando que ele escreveu essa encíclica? Quando ele publicou? No dia 15 de maio de 1961. Eu tinha 17 anos de idade. Estamos no ano 2017. Façam as contas. Quantos anos estamos distante? Meio século, mais de meio século. Disto que o Papa João 23, magistério agora, é uma encíclica, ele vai falar da igreja. É a encíclica Mater et Magistra. Que nome bonito que ele dá para a igreja, gente. Atributo bonito. Mãe e mestra de todos os povos. Todos os povos, línguas e nação, estamos seguindo a mensagem da palavra de Deus. Mãe e mestra de todos os povos, a Igreja Universal, não é a do Reino de Deus, né? A Igreja Católica, Universal. Católico quer dizer universal. A igreja que tem a mesma doutrina, a mesma fé, a mesma pregação moral no mundo inteiro. Os mesmos sacramentos, os mesmos mandamentos, as mesmas orações. A Igreja Universal foi fundada por Jesus Cristo, a fim de que todos, vindo ao seu seio e no seu amor, através dos séculos, encontrem a plenitude de vida mais elevada e penhor seguro de salvação. O que Jesus pregou? O que a igreja prega? A mesma coisa. E tem que ser assim. O amor, o perdão, a compreensão, o amor pela verdade, o seguimento no mesmo caminho, a unidade. Vocês já imaginaram que mundo seria o nosso se prevalecesse no meio cristão, católicos e não católicos, este esforço de manter viva a palavra de Jesus, transmitida pela igreja ao longo dos séculos, faríamos uma boa diferença. A esta igreja, coluna e fundamento da verdade, vejam aonde o Papa vai se fundamentar. Na palavra do apóstolo Paulo, que comentamos no vídeo passado neste. Não, agora, acabamos de comentar. A esta igreja, o seu fundador, Jesus, Santíssimo,
confiou uma dupla missão. Qual é essa dupla missão da igreja? Primeiro, gerar filhos. Isso tem a ver com a palavra de Jesus? Claro que tem. Antes de subir aos céus, qual foi a ordem que Jesus deu aos seus apóstolos e discípulos? Ide por todo o mundo, ensinai a todos, batizai-os, fazei filhos meus, fazei seguidores, filhos da igreja. Isso significa gerar filhos através do batismo. Qual outra missão? Educar e dirigir. É missão obrigatória da igreja. Não é só dos pastores, é sobretudo dos pastores. Mas nós que constituímos a vida religiosa, a vida laical, precisamos nos unir a este magistério. E aonde papa, bispo, sacerdotes, diáconos não conseguem chegar, nós, religiosos e leigos, sobretudo os leigos, temos que estar presentes como cristãos, luz e sal do mundo. Fazendo o quê? Também evangelizando para levá-los ao batismo cristão, se já são batizados, para que recuperem aquele sacramento maravilhoso que nos fez filhos de Deus e da igreja. Mas não é só isso. Nós também temos que sermos como que os extensivos do magistério da igreja, que é o braço extensivo de Jesus para educar, dirigir, orientar com solicitude maternal. Cuidado que a mãe tem com o filho, a igreja tem para com os seus filhos, os filhos de Deus. Isso corresponde a alguma palavra de Jesus? Sim. Quando ele diz, fazei discípulos meus. Não é simplesmente batizar. É educar os batizados. É orientar os batizados. É fazê-los chegar nas raízes mais profundas da sua fé. Mas não é só também os discípulos. Nós temos que educar, dirigir, orientar a vida, não só de pessoas, mas dos povos, cuja alta dignidade a igreja sempre, cuidadosamente, respeitou e defendeu. A dignidade de toda e qualquer pessoa humana. A igreja tem que respeitar e defender. Mas nós vamos usar o catecismo da Igreja Católica. E o que é esse catecismo? Vou dar a palavra ao presidente da CNBB, aquele que presidia a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1998. Quem era ele? Dom Jaime Henrique Chemelo. Quando ele apresenta o catecismo, ele diz assim, é uma valiosa obra, eu diria uma inestimável obra, como texto de referência, texto seguro, texto autêntico para o ensino da doutrina católica. Dom Chemelo usou uma citação do atual santo nosso, da nossa igreja, São João Paulo II. Interessante que você vai falar assim, mas escuta aqui, irmã, o querigma não enfoca a doutrina católica. Ela leva uma experiência de Jesus.
E depois, sim, dessa experiência, a pessoa é levada a querer aprofundar a sua fé. Aí vem a doutrina, vem a catequese. Mas sabem, gente, o nosso povo, de um modo geral, primeiro, parece que não quer gastar tempo com essas coisas de sã doutrina, de aprender religião, de aprender a sua fé, não tem tempo para isso, não. Tem que ganhar dinheiro, tem que produzir. Esse negócio de ficar aprendendo tem que ser tudo rápido. Nós mesmo aqui temos que fazer vídeos mais enxutinhos, porque senão vocês não vão até o final. Pois é, nós estamos tratando de comunicar as verdades da nossa fé para o homem do século XXI, que está andando de foguete. E nós precisamos acompanhar isso da melhor forma possível, sem trair nada da sã doutrina da fé. Então, qual é a importância do catecismo, encerrando esse nosso vídeo, esse nosso ensinamento? É que através do catecismo, nós enxergamos perfeitamente o seu papel com relação à Sagrada Escritura. O catecismo atualiza para nós, põe na nossa vida atual, nos dando critérios de discernimento, transmitindo valores fundamentados na palavra de Deus, para que nós possamos avaliar as coisas que hoje existem na nossa sociedade e que não existiam no tempo bíblico. Além dela tornar atual a palavra de Deus, sempre atual, ela também amplia, abre os nossos olhos para enxergarmos realidades que não percebemos. E a igreja, como mãe e mestra, nos ensina. De que maneira? Sempre fiel à Sagrada Escritura, a palavra imutável de Deus. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, e vivendo na história, e dentro das diversas culturas, as pessoas possam experimentar o poder da palavra de São Pedro. Gostaria que vocês anotassem. A primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz São Pedro, para quem ele escrevia, e para mim, para vocês, agora. Declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Estai sempre prontos a dar a razão, a explicar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Nós temos que dar, nós temos que passar para os nossos contemporâneos, começando dos de casa, que são os mais difíceis de nos acolher, muitas vezes, nossos amigos de trabalho, de profissão, né? De lazer. Nós temos que explicar as razões da nossa esperança e da nossa fé. Por que você crê? Por que a esperança cristã nos enche de alegria no meio de tanta cruz? Aí ele completa, Pedro completa dizendo, façam isso, porém, com mansidão. Não é gritando, não é xingando, não é condenando. Mansidão. E respeito. Respeito.
pelo limite do outro de aceitar, de não nos aceitar. Bom, esta é a minha fé. E eu respeito a sua opção. Mansidão, respeito e a consciência tranquila. Para isso eu preciso ter formação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.